Olá a todos, tudo bem com vocês? Professor Pablo, do canal Doutor TCC, mais uma vez para a gente bater aquele papo sobre questões na construção do seu TCC. Bom, antes eu peço a vocês, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, ative o sininho de notificação para estar sempre por dentro de todas as dicas que a gente dá aqui sobre TCC, para que você não passe por aquelas angústias que a gente pode diminuir, né? E até afastada do nosso cotidiano de construção de TCCs. Bom, moçada, é isso. Então a gente hoje vai falar um pouquinho sobre citação direta. Na verdade, a gente já comentou aqui sobre plágio, sobre citação, de uma forma mais geral, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre as implicações e consequências do uso da citação direta. Bom, primeiro, vamos lembrar, a citação direta é quando você faz uma transcrição fiel de algum texto e utiliza no seu trabalho, né? É o famoso corte e cola, né? Copiou, colou. Então vamos lá. É legal fazer citação direta? Sim, precisa. Só que, o que é o ideal, gente? Que a gente não utilize o tempo todo citação direta, porque você precisa mostrar o seu jeito de escrever, o seu jeito de se posicionar em qualquer trabalho, seja no TCC, seja em um artigo, construção de um artigo científico para publicar, enfim. E aí você começa a copiar e colar, daqui a pouco o seu trabalho está como uma coxa de retalho, né? Às vezes, coxa de retalho quando está descontextualizada, né? Então você vai colando um monte de coisa e você não escreve, você não dá a sua identidade. É lógico que a gente precisa se fundamentar, buscar na revisão de literatura, na pesquisa bibliográfica, a gente fazer essa questão da fundamentação teórica, como eu já falei aqui muitas vezes. Então, a gente tem que ter muito cuidado toda vez que fizer uma citação direta, citar o autor, né, o dono daquela citação, quem escreveu pela primeira vez sobre aquele determinado assunto, melhor dizendo, que você está pegando para se apropriando, então você não pode deixar de citar, porque então, senão você incorre no risco de plágio, e plágio, a gente já explicou aqui em outras situações, que é um crime, infelizmente, que a gente ainda encontra aí no meio acadêmico. Outra coisa, quando vou fazer uma citação direta? Bom, eu já falei também aqui sobre a BNT em outros vídeos, então eu não vou ficar aqui falando, o recuo a partir de 4 linhas, é tanto, tira aspas, até ter, sabe? Isso a gente pode olhar, é uma coisa muito técnica, é só a gente olhar lá na BNT, tá a forma de fazer uma citação direta da forma correta. Então eu não preciso ficar aqui dando aula sobre como escrever citação direta, mas sim posso trazer algumas dicas sobre quando fazer essas citações diretas. Então é sobre isso que a gente quer falar, dar uns toques sobre essas citações diretas. Por exemplo, eu quero, quando você usa termos muito estatísticos, né? Achei uns dados aqui que falam sobre o que eu estou comentando, e esses dados aqui realmente ratificam, eles confirmam o que eu estou dizendo. Aí você pega aquele dado, aquela forma, fala, poxa, mas está muito bem explicado desse jeito, bacana, vai usar. Aí você usa, quando for um termo muito técnico, um trecho muito técnico, muito específico, você fala assim, caramba, tá perfeito, caiu como uma luva. Você vai e utiliza a citação direta. Ou então, eu já dei o exemplo que eu gosto de falar sempre sobre, porque é muito claro, quando se fala em pedagogia, falar em Paulo Freire. É um clássico, você vai utilizar um clássico. Então tem lá um texto dele, num livro dele, num artigo que você encontrou. Caramba, isso aqui tá lindo, tá perfeito, é o que eu falo, então eu vou usar esse trecho aqui. Então quando você recorre a questões assim, de dados muito específicos, ou então você quer citar um clássico, que eu já disse aqui em outro vídeo, que um clássico é um clássico sempre, é imprescindível, né? É a base.
Então a gente não pode nunca descartar e achar que está desatualizado por citar um clássico, muito pelo contrário. Como eu já disse, é uma forma rica de pesquisa, né? Você mostra ali que você foi na base do assunto que você está estudando, para comentar, tá? Então, assim, citação direta é muito bacana você utilizar, mas evitar de usar o tempo todo. Às vezes você pega, quando a gente pega TCCs para corrigir, para orientar, para dar, né, indicações, você pega numa folha, em cada parágrafo tem uma citação direta. Então aí você não está escrevendo, você não está desenvolvendo, você simplesmente está jogando as ideias de outras pessoas sem se posicionar, sem... Então não é bacana usar dessa forma a citação direta, tá? Então senão fica aquela coisa, aí a partir de 4 linhas, você faz o recuo, daqui a pouco o seu... Não, fica até estranho se você enche seu trabalho de citações diretas, tá? Então essas foram algumas dicas de hoje sobre citações diretas, quando usar, o porquê de evitar. Espero que tenha sido claro, que vocês tenham entendido. E também trago aqui aquela sugestão de sempre, para vocês darem uma olhadinha lá na nossa ferramenta, no instrumento bacana que eu conheci, acho muito legal, que é a plataforma digital Monograph. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, para vocês conhecerem todo o passo a passo de como fazer. É a prova de erro, gente. Você vai lá fazer... para não cometer erro, ela vai te corrigindo, você vai tendo orientação simultânea, muito bacana, tudo já dentro do formato da ABNT, então é muito legal. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um pouquinho sobre citação direta, depois a gente fala sobre a citação indireta, tá bom? Então, grande abraço para todos vocês, tamo junto, até a próxima.